PL das facções criminosas foi aprovado na Câmara, tá? Ele foi aprovado na Câmara. Está até passado na nossa no guideline aqui, está dizendo o quê? Foi aprovado com 37 votos a favor na Câmara dos Deputados e 110 contra, né? 110 é o quê? Para ficar mais fácil, vou colocar aqui para vocês entenderem o que aconteceu essa votação. Nesta linda e maravilhosa, vamos dizer assim, espetacular votação, nós identificamos o quê? Primeiro, fica muito fácil vocês enxergarem a esquerda de verdade existente no Brasil, são 110 deputados. Então, eu tenho 110 deputados que são literalmente de esquerda. Aí eu vou aquela minha crítica que eu vou fazer sempre. Se os projetos do governo são aprovados, é porque desses 370 que você tem centro e tem esquerda, desculpa, direita, vota com o governo. Vota assim com o governo. Então, aqui é uma prova viva que a esquerda no Brasil ela não consegue governar, ela não consegue. Para governar, ela precisa da ajuda da suposta direita. E a suposta direita brasileira ajuda. O melhor exemplo, o Bonet foi aprovado no Senado. Foi aprovado no Senado. Então, essa vitória, vamos chamar assim, essa aprovação do PL, não só mexeu com essa parte das facções criminosas, já vou comentar, mas deixou evidente para todo mundo, não ter mais dúvida, quem são os deputados de esquerda, 110, quem são centro e entre aspas, centro e direita, 370, e esses mesmos 370 pulam de barco toda hora e votam com o governo. Isso aqui está nítido para a gente entender. E aí ficou claro que quem votou contra o PL das facções criminosas? PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Traduzindo, gente. Traduzindo, quem votou? Foi só o governo, ou seja, só quem é esquerda, quem... Tristeza de falar isso, aparentemente são partidos que têm uma ideia de idolatrar ou proteger, entender que traficante, bandido, ladrão, etc., o ofensor, né, o que tipifica a lei criminal, ele é a vítima. Essa é a visão desses partidos, né? Parece que por algum motivos eles têm essa visão, né? Mas, opa, perdão, passei aqui de novo para vocês, desculpa. Então, foi isso que aconteceu na noite de ontem. Mas assim, eu quero trazer um parênteses assim, super rápido para vocês, porque o que aconteceu de verdade? Primeiro, para mim com uma certa chateação, não vou mentir, uma certa chateação, não foi classificado as facções criminosas como grupos terroristas. Já tem vários vídeos nossos aqui, meu, da Cissa, ou só aqui do Expresso Trash TV, ou os vídeos que atualmente tem os programas, está eu e ela dividindo bancada, já cansamos de tratar qual assunto. Facção criminosa é sim grupo terrorista, porque sempre utilizaram o conceito qual? Olha, grupo terrorista tem que ter ideologia política, sempre partiram disso. No momento que um grupo, uma facção criminosa, ela consegue marcar território, ela tem um julgamento, ela aplica as leis, ela cobra para as pessoas viverem ali naquele local, ela tem o próprio conceito de Estado. Para mim, isso aqui é conceito de Estado. Né? Conceito de Estado determina suas normas, tem um poder judiciário e tem um executivo que cobra. É isso que eles fazem, não tem diferença nenhuma. Então, facção criminosa é grupo terrorista? É sim. É sim. Esse papo que o Brasil pode ficar exposto a interferências internacionais, isso não existe. Sabe por que não existe? Porque se os Estados Unidos classificar um grupo aqui do Brasil como um grupo terrorista, acabou. Os Estados Unidos não precisa de permissão do Brasil, para quem não sabe. Ele classificou alguns grupos, ou recentemente um grupo na Venezuela, como grupo terrorista. Por que ele precisa do Brasil? É um conceito que não existe. Juridicamente está errado essa verbalização que não, se classifica como grupo terrorista, nós vamos perder investimento, pode ter intervenção. Mentira! Porque os Estados Unidos, vou pegar ele como exemplo, como outros países também já classificaram outros grupos como terroristas, eles não precisam de permissão do país para classificar. Ele olha e fala, entendo que é um grupo terrorista, acabou. Então, esse é papo furado. Provavelmente não foi classificado como grupo terrorista para conseguir a aprovação dos 370 votos. Então, para perceber que tem uma galera que se diz parlamentar, que está parlamentar, que por algum motivo, não, ainda lá vem que seja de forma um pouco mais contida, defende a vítima segundo o atual mandatário da República, ou seja, defende o traficante, defende o bandido, aquele que vai pegar uma cervejinha. Tá? Então essa parte, não classificar
as facções como grupo terrorista, eu acho um absurdo. Entre outros pontos, houve um aumento de penalidade? Sim, as penas básicas estão ficando mais ou menos entre 20 e 40 anos, né? Um exemplo muito rápido para vocês de sequestro, por exemplo. Não vou detalhar muito, mas se o sequestro passar de 24 horas, a sanção pode chegar a 40 anos, se passar de 24 sequestros, né? Então eles vêm e falam assim, ó, se o sequestro foi se foi um sequestro relâmpago, 20 anos, passou de 24 horas, o sequestro pode ir para 40 dias. Poxa, sei lá, mas tudo bem. Mas aumentar, 40 dias, desculpa, 40 anos. Então percebo, as penalidades aumentaram, foi classificado, né, todo mundo que integra a facção criminosa, que comete o delito enquanto facção criminosa, eles têm o crime classificado como hediondo. Não vai ser mais suscetível ao quê? A graça, indulto, por exemplo. Então, não pode, por exemplo, não pode lutar, não pode dar graça, não vai ter, entre aspas, saidinha desse pessoal que é classificado como facção criminosa. Então, você tem que ter cometido o crime enquanto facção. Se você cometeu o mesmo crime, por aí, um assassinato, roubou alguma coisa, e você não pertence a uma facção criminosa, vai na regra normal. Você está dentro, todas as coisas vão ser alteradas para você. É como se eu tivesse uma qualificadora, de uma forma bem grosseira, mas bem grosseira mesmo. Porque não é bem isso. Não é bem isso, porque foram criados tipos penais, crimes diferenciados, no caso de facção criminosa. Só dei esse exemplo para poder ficar mais fácil, né? Então, aumentou o crime para tudo que é coisa, né? A parte processual não tem anistia, não vai ter graça, em tudo que eu falei. Porém, tem aquela teoria, né? A gente tem que ver como vai funcionar na prática, porque eu não consigo entender mais como a Corte Constitucional do Brasil reage, que é o quê? E aí, essa lei vai funcionar como? A lógica, infelizmente, vai ser um partido da publicação dela para frente. Vai retroagir as pessoas que já estão presas, que estão em processo de julgamento, etc. Não, não, não vão. Aí se a pessoa simplesmente foi presa depois da lei, essa lei vai ser aplicada para ela? Não. Porque eu te falo por que não? Porque essa lei só pode ser aplicada para fatos delitivos, fatos criminosos, vamos chamar assim, ou tipos penais, posteriores à publicação da lei, porque a lei penal retroage para poder prejudicar o réu. Ela proíbe, mas ela permite para retroagir, para beneficiar o réu, né? Então, para beneficiar o réu, se as penas fossem menores, poderia retroagir para beneficiar o réu. Como as penas são maiores, não vai poder retroagir. Então, a gente consegue ver a realmente aplicação das facções criminosas da pós-publicação para frente. Já é alguma coisa. É alguma coisa? É. Ainda me incomoda não ter classificado como grupo terrorista. Não consigo entender o porquê. Conseguimos entender, mas não vou passar porque acho que todo mundo sabe o porquê. Mas, continuando esse raciocínio, né, eu só quero chamar a atenção para a próxima pauta, que eu acho bem interessante, que foi aprovado com 370 deputados dentro da Câmara para aprovar o quê? O PL de facção criminosa. Mas não é interessante que esses mesmos 370 deputados não votaram até agora a anistia? Fica até um corte aqui para o nosso amigão Felipe, nosso Mega Blaster, editor-chefe, boss, comandante do canal. Por quê? Se votaram 370 deputados protegendo a sociedade, teoricamente, da ideia desse PL, das facções criminosas, por que esses mesmos 370 não votaram anistia? Não votam anistia, porque eu tenho quórum. Aqui foi provado que existe um quórum mais do que suficiente, extremamente qualificado para aprovar a anistia, porque é um PL de lei, é só lei. Não tem que ter aquela mega blaster qualificação de uma lei complementar ou de uma emenda constitucional. E aí, por que não é aprovado? Perceba, o Congresso não tem interesse em discutir a anistia. Não tem. Deputados de direita, supostamente de direita, que falavam sobre a anistia, não estão tratando o assunto. Não falam mais. Ou melhor, o que eles pedem falando? Vamos visitar a Papuda, quero ver aonde o Bolsonaro vai ficar. Eu só quero ver se o chão tá limpo, não tá limpo. Ou seja, querem lá verificar o cativeiro, né? Porque inocente, quando é preso, ele está em cativeiro. Ele não está em prisão. Isso é um conceito sociopático, não é nem questão de jurídico, né? Mas volto para finalizar esse assunto. Se existe uma. Se o pessoal está tão preocupado
com a aprovação de PL de facção, que eu acho fantástico, por que não jogou esse mesmo esforço? E foi rápido a votação. O governo federal entregou um projeto de lei em outubro de 2025, o Derrite assumiu, reverteu lá, salvou, porque estava uma tremenda besteira, né? Uma tremenda besteira, uma coisa simples que foi feito, fez o quê? E de outubro até agora, para pensar, não deu 2 meses. Não lembro da data, depende da data, vai falando assim, um mês e uns 10 dias de deliberação e aprovou. Então perceba, é falta de vontade popular. Não esqueçam isso. Toda vez que você via aqui no YouTube, ou lá no X, ou quem estiver assistindo no X, que viu que alguém está tratando o assunto, ou não está tratando o assunto anistia, entenda, esse cara votou na facção, mas ele está fazendo bumbum doce para votar a anistia. É isso. E na minha resposta, o único motivo é o quê? Pressão política do Planalto e possivelmente não quer se ter um impacto negativo com a corte. Só pode ser isso. Só pode.